Pelo menos 22 pessoas morreram em Israel depois de um forte bombardeio do grupo palestino Hamas. O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, disse que Israel está em guerra. O exército de Israel era considerado o mais poderoso do planeta. Porém, depois do ataque brutal do Hamas, essa fama israelense foi posta em xeque. Mas como o exército mais poderoso do mundo colapsou? Israel está sempre cercado de inimigos e colecionou conflitos nos últimos 70 anos. Todos esses conflitos residem na questão Israel-Palestina, que voltou aos holofotes após as ações do Hamas. Brutal e terrorista, assim pode-se definir o ataque ao solo israelense. Essa foi a operação mais ambiciosa que o Hamas já lançou a partir de Gaza e o pior ataque fronteiriço que Israel enfrentou em mais de uma geração. O grupo terrorista lançou 5.000 foguetes por terra, ar e mar, com motos e parapentes. Homens armados invadiram o território israelense pelo sul. A resposta das forças armadas israelenses está sendo colossal. O país convocou imediatamente 300.000 reservistas, número sem precedentes em sua história. E essa mesma história mostra a força do exército de Israel. Porém, a atualidade também evidencia seus defeitos. 2 aspectos que vamos destrinchar agora. A IDF é a sigla em inglês para Forças de Defesa de Israel, o nome oficial das Forças Armadas do país, um exército reconhecido mundialmente. A nação judaica já esteve em conflito nos últimos 70 anos contra vários países árabes. Em todos esses casos, Israel prevaleceu, usando uma premissa básica: usar o ataque como sua força de defesa. Em 1947, a ONU decidiu pela criação de 2 estados separados na Palestina, um árabe e o outro judeu, enquanto a sagrada cidade de Jerusalém ficaria sob controle internacional. Na época, a região estava sob domínio dos britânicos. A solução encontrada pela ONU não foi aceita pelos países árabes. Em maio de 1948, o Reino Unido saiu da região, e então o Estado judeu logo declarou sua emancipação e assim foi criado Israel. Apenas um dia depois, Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iêmen invadiram Israel com mais de 60.000 soldados. Essa foi a primeira guerra árabe e israelense, que terminou pouco mais de um ano depois, e Israel saiu vitorioso do confronto e manteve sua independência. Então veio a Guerra dos 6 Dias. Se na primeira guerra entre eles, 60.000 soldados árabes foram empregados e perderam, nesse conflito o efetivo militar quadruplicou, chegando a 240.000 soldados em campo. O conflito se iniciou quando a Força Aérea de Israel lançou ataques maciços contra aeroportos militares do Egito, de modo a prevenir um ataque. Em 3 horas de bombardeio, a Força Aérea egípcia foi praticamente dizimada, ao passo que Síria e Jordânia também foram atacados pouco tempo depois. No fim, Israel conseguiu uma vitória decisiva, conquistando as colinas de Golã, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, o Monte Sinai e a faixa de Gaza. Então veio a Guerra de Yom Kippur, em 1973, entre Israel e uma coalizão liderada por Egito e Síria. A guerra teve início num momento controverso, pois Israel estava vulnerável, celebrando o feriado judaico de Yom Kippur. Na ocasião, o Egito cruzou o canal de Suez e avançou para o Monte Sinai, enquanto a Síria atacou as colinas de Golã. Inicialmente, os 2 países reaveram parte dessas terras, mas com o tempo, Israel se recuperou e venceu. Será que o mesmo acontecerá agora contra o Hamas? É muito possível que sim, mas para isso Israel precisará revisar seus próprios erros, e não foram poucos. Israel tem equipamentos de altíssima qualidade, com um orçamento militar de 15 bilhões de dólares. Merkava é o seu principal tanque, com várias versões, sendo a mais moderna o Merkava 5, ainda não totalmente utilizado. Mas eles não são invencíveis, já que temos registros de destruição desses tanques por drones do Hamas. Mas é o Domo de Ferro, o melhor exemplo da força israelense. O sistema foi projetado para interceptar e destruir mísseis de curto alcance e bombas de artilharia disparadas de distâncias de 4 a 70 quilômetros, e que os alvos sejam áreas povoadas. Mas sua eficácia vem sendo posta à prova. De acordo com as forças militares de Israel, parte dos ataques do Hamas foi interceptado pelo Domo. Ainda assim, vários foguetes atingiram diferentes cidades do país. Segundo o jornal The Times of Israel, o sistema de defesa sofreu um erro técnico que resultou na não interceptação dos foguetes. Como o ataque ocorreu ao amanhecer, as forças israelenses foram pegas completamente desprevenidas, apesar de serem uma potência tecnológica e de
de terem experiência no tratamento de ataques terroristas. Essa lentidão na resposta imediata e o choque pelo ataque surpresa ocasionaram o mau funcionamento do Domo de Ferro, que era tido como invencível, e isso expôs lacunas das medidas de proteção do país contra tais ataques. E essas lacunas são maiores do que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, gostaria de admitir. O governante enfrentava uma forte crise interna antes do ataque covarde do Hamas, pois queria reformar a Suprema Corte israelense, tirando poderes dela e conferindo eles ao Legislativo Nacional. Isso desencadeou uma série de protestos que duraram meses. Israel estava dividida até os ossos, com Netanyahu se mantendo no cargo muito por conta do apoio dos judeus ultra-ortodoxos. Essa divisão interna pode ter causado o apagão da segurança interna do país. Enquanto preocupados com as grandes manifestações, o país pode ter perdido foco nas ações de seus inimigos externos fatais. Para um país provido e capacitado de um dos mais sofisticados aparatos de vigilância do mundo, o ataque do Hamas soa como humilhação para o governo de Benjamin Netanyahu. Não só pela imagem dos foguetes e mísseis lançados contra Israel, mas pelo fato dos terroristas terem cometido atrocidade no país. Daniel Hagari, o principal porta-voz militar do Estado judeu, reconheceu que o exército deve uma explicação ao público sobre suas falhas graves, mas que agora não é o momento. Este é o nosso 11 de setembro, disseram as forças de defesa de Israel. Contudo, se antes dessa tragédia Israel estava dividido, agora o Estado volta a se unir. 3 fontes do Alto Comando de Segurança de Israel disseram a Reuters que o Hamas deu a Israel a impressão de que não estava pronto para uma luta nos últimos anos. Eles nos surpreenderam e vieram rapidamente de vários pontos, tanto do ar quanto do solo e do mar. Osama Hamdan, representante do Hamas no Líbano, afirmou a Reuters que o ataque mostrou que os palestinos tinham a vontade de atingir seus objetivos, independentemente do poder e da capacidade militar de Israel. Em um dos elementos mais impressionantes de seus preparativos, o Hamas construiu um assentamento israelense simulado em Gaza, onde praticou um pouso militar e treinou para invadir o local. Israel certamente os viu, mas ficou convencido de que o Hamas não estava interessado em entrar em um confronto, ainda segundo reportagem da Reuters. Nos últimos anos, o grupo terrorista agiu mais cautelosamente, fingindo que queria elevar as relações econômicas entre Gaza e Israel, enquanto preparava um ataque brutal e inesperado durante um feriado judaico. Assim, com maiores relações econômicas, Israel pode ter pensado que a prosperidade poderia levar a um clima mais ameno. Então, foi aí que Israel errou? Pode ser que sim. Mas essa é uma pergunta que será respondida adequadamente só no futuro, pois muitas outras possibilidades estão na mesa. O que nós sabemos é só o que está acontecendo agora, e isso nos leva à próxima e mais importante pergunta: o que acontecerá daqui em diante? Você com certeza já ouviu falar bastante desse inóspito e controverso lugar, Faixa de Gaza. Um lugar estreito, mas capaz de espremer as mais latentes diferenças humanas, religiosas, étnicas e culturais. A passagem entre 2 mundos distintos e que se odeiam mais do que se pode imaginar. A Faixa de Gaza tem uma área de 365 quilômetros quadrados e uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. Um lugar muito pequeno e abarrotado de pessoas e de corpos agora. Israel ocupou a região na Guerra dos 6 Dias, em 1967, e se retirou de lá em 2005. No ano seguinte, o Hamas foi eleito para governar o território e daí em diante tudo degringolou. Foi a partir da Faixa de Gaza que o brutal ataque terrorista partiu e chacinou centenas de pessoas em território israelense, sem fazer distinção de civis e militares. Os mais terríveis crimes que você pode imaginar foram cometidos pelos militantes do Hamas. Vídeos completamente chocantes e repugnantes se amontoam pela internet, com imagens que você precisa ter estômago para assistir. Naturalmente, um ataque brutal leva a respostas brutais. Incursões terrestres costumam ser evitadas por serem devastadoras numa área tão densamente povoada como Gaza e resultam em baixas pesadas. Civis estão na linha de frente agora, enquanto os líderes do Hamas se escondem, e se escondem mesmo. Ismail Haniyeh é o chefe do Hamas desde 2017, mas vive desde 2020 em Doha, no Catar, confortavelmente. Ele está bem distante dos pesadelos perpetrados por seus subordinados em Israel, e está bem distante do que seu próprio povo, que ele supostamente deveria cuidar, está sofrendo na Faixa de Gaza com os intensos bombardeios israelitas. Aqui também entra uma parte importante a ser debatida: a força da resposta de Israel. Ela é ou não é proporcional? O ministro da Defesa do país judaico, Yoav Gallant, ordenou um bloqueio total em Gaza e disse que o local devia ficar sem eletricidade, sem alimentos e combustível. Segundo ele, seu exército está lutando contra animais humanos, portanto a resposta é proporcional. Mas alimentos básicos, água e energia são itens
reféns essenciais e, portanto, cortá-los pode ser considerado um crime de guerra de acordo com a Convenção de Genebra. Porém, não existe um consenso sobre o tema. Me diga você nos comentários se essa é uma resposta proporcional ou não. Para efeito de comparação, na guerra da Ucrânia, as infraestruturas que fornecem energia aos civis só foram atacadas pela Rússia 7 meses depois do início da invasão ilegal. Mas enquanto esse vídeo está sendo feito, Israel está apenas realizando ataques aéreos à faixa de Gaza. Como o primeiro-ministro mais longevo de Israel, Netanyahu nunca escondeu preferir bombardeios aéreos a ofensivas terrestres para atenuar o desgaste. Contudo, agora parece inevitável que um ataque terrestre ocorra, e é muito possível que esteja acontecendo quando você estiver assistindo esse vídeo. No momento, as mortes no conflito já passam de 1.500 no total, com uma boa parte sendo de civis. Mulheres, crianças e idosos preenchem os obituários. A situação é cada vez mais crítica, mostrando mais uma vez o quanto são bárbaros, criminosos. O Hamas declarou que executará um refém israelense para cada bomba jogada em áreas civis por Israel. Estima-se que são cerca de 100 reféns mantidos pelo Hamas, incluindo oficiais de alta patente do exército israelita. Como Israel poderá garantir a libertação dos reféns é uma grande questão. Novamente, sem resposta no horizonte. O que nós sabemos é que daqui em diante, apenas mortes se sucederá nos acontecimentos do Oriente Médio. Quem sairá vitorioso? A história diz que é Israel, mas assim como a invasão foi imprevisível, a guerra também é. Será que Israel provará que, de fato, é o exército mais poderoso do mundo? No fim das contas, depender de decisões de líderes e governos é uma furada. Afinal, somos brasileiros e sabemos isso melhor do que qualquer um, né? Num dia vemos milhões sendo jogados no lixo, no outro, a criação de um novo imposto e a gasolina aumentando. E é por isso que estou criando uma legião de mestres digitais para faturar até $3.000 todos os meses, usando um computador com acesso à internet, sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, preparei uma apresentação gratuita. Basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. A capital brasileira que está dominada pelo crime. No vídeo que aparece agora na sua tela, eu te conto sobre a decadência de Salvador. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.